eliminado, então, é isso? Quer dizer que o grande ídolo do clube como jogador, como técnico, só ganhou a Florida Cup e os caras, por causa da eliminação, então tem que mandar embora, é isso? Não viaja, que mandar embora. Como se o Rogério Ceni fosse o culpado de tudo que está acontecendo com o São Paulo, né? Então, mas só que acontece que tem um monte de gente aí falando que tem que mandar embora. Você acha que tem que mandar embora ou não tem? Não tem que mandar embora de jeito nenhum o Rogério Ceni por causa dessa eliminação. Não é mandando embora o Rogério que vai se resolver. Vamos começar aqui nosso ADR falando da eliminação do São Paulo para o Água Santa, que foi sofrida. Quase 40 mil torcedores dentro do Allianz Parque para assistirem mais um vexame do São Paulo que aconteceu. A gente entrou no estádio com um pouquinho de atraso, porque a gente demorou para entrar, não estava uma organização muito boa ali ao redor do Allianz Parque, e o Galopo já estava lá, né, com a lesão, lesionado, aos 15 minutos saindo. Sentiu um time pressionado, né, com aquela pressão de ter que fazer o gol, ansioso, um time ansioso demais. O São Paulo não conseguiu jogar, né, o Água Santa conseguiu se defender muito bem, levar o jogo para os pênaltis, que acho que era esse o objetivo deles. E a gente saiu eliminado. Eu acho que o fato também do Rogério não contar aí com vários jogadores do elenco, né, por várias situações, jogadores machucados, no departamento médico, jogador com problema pessoal, esses problemas aí do departamento médico e psicológicos e a pressão influenciaram bastante no jogo de ontem. E é um vexame enorme, né? Porque, cara, numa quartas de final, mesmo com todos os problemas que tem, você ter mais posse de bola, você conseguir fazer mais finalizações, ter chances cara a cara com o goleiro e ainda assim não fazer o gol, mostra bastante do que a Patrícia falou, né? Muita instabilidade emocional e também muita indecisão de alguns jogadores na hora da pressão, né? Nosso segundo assunto, triste, né? O que aconteceu com o Galo e poderá ficar fora aí por meses, né? Uma fatalidade, né? Tem chance de ter rompido o ligamento do joelho, né? Trauma você nunca sabe quando ele pode acontecer, né? E a gente fica, né, na torcida para que ele se recupere logo, que se passar por cirurgia se recupere. É uma baixa considerável para o São Paulo na temporada, mas no jogo de ontem foi uma baixa assim imprescindível, enorme, entendeu? Porque assim, o Galopo, ele era capaz de resolver o jogo em 2, 3 jogadas. E, cara, você perder ele no jogo com 15 minutos complicou bastante ali. E agora a gente vai falar nosso terceiro assunto sobre parte física, né, dos atletas. O São Paulo vem aí sofrendo nessa temporada, né? Toda temporada a gente vê que, né, as pessoas comentam sobre o departamento médico, que peca nisso, peca naquilo, mas nessa temporada tá sendo assim uma coisa absurda, né? A gente tá perdendo os jogadores assim, Igor Vinícius, o Calheri, agora a questão do Galopo, que tudo bem foi uma fatalidade, mas como você enxerga, amor, essa questão da parte física do departamento médico do São Paulo? Então, a minha opinião é isso, né? Se a gente for contabilizar totalmente, são 16 jogadores machucados, sendo 8 na parte muscular e 8 por trauma, né? Que foi o caso do Galopo, como a gente estava comentando agora. O trauma em si como a gente estava falando, uma fatalidade, né? Você não consegue prever, o jogador pode estar andando no campo, o outro vem, pisa no joelho, quebra uma perna, não tem o que fazer. Agora, a parte muscular, como, né, os profissionais falam, e a gente é obrigado a acreditar neles, é consequência da repetição, né? Então, são muitos treinos, muitos jogos, muita intensidade nos treinos e nos jogos, e tudo isso sequentemente, né? Então, uma hora acaba machucando se você repetir o mesmo jogador. E aí entra o que a gente estava discutindo, né? Que a nossa opinião seria entender por que alguns jogadores, né, aguentam essa toada, né, de ser titular e de estarem preparados e virem se condicionando já há alguns anos, né, sem se machucar. E aí o cara realmente aguenta fazer 50, 60 jogos no ano repetidamente, e outros não aguentam, porque, às vezes machuca, aí até retornar demora, não retorna, aí tem um machucado diferente, aí tem que tratar o outro. Então, cada jogador é um caso, né? E isso é muito complicado. Eu acho que vamos dizer, a diretoria do São Paulo, a diretoria de futebol do São Paulo, que seria responsável por
escolher quem são os jogadores que tem que vir ou que não tem que vir, e como esses jogadores estão fisicamente, eles não estão conseguindo atender corretamente os anseios do técnico e da torcida, né? Porque senão não ia ter tantos machucados, não é possível. E a gente, aproveitando que o Gustavo está falando, a gente já entra aqui no quarto assunto, que é a diretoria, que a gente quer falar um pouquinho, que não tem como não falar, né, de diretoria nesse momento. Eu acompanho o São Paulo junto com o Gustavo há anos e anos, praticamente eu estou aqui no clube desde que eu nasci. E o que a gente viveu, né, anos atrás, 92, 93, anos 90, nos anos 2000, ali, aquele tri brasileiro, Libertadores Mundial 2005, aquele tricampeonato brasileiro com o Muricy. Até o Muricy fala que dificilmente ele acha que um time brasileiro vai fazer o que o São Paulo fez 2006, 2007, 2008. Então o que a gente viu muita coisa boa, né, assim, a gente viveu décadas do São Paulo, assim, inesquecíveis, até fico arrepiada, imemoráveis. E o que a gente vem vivendo de anos pra cá é uma coisa, assim, completamente diferente do que a gente acostumou ver o que era o São Paulo, o que foi o São Paulo, né? Então, só que o que eu penso? Eu penso que isso aconteceu por uma acomodação. Até o próprio Muricy falou isso, eu achei isso espetacular o que ele disse. Ele falou assim, quando o São Paulo ganhou muito nessa época que eu tava e tal, eu percebi ali que as pessoas começavam a ficar acomodadas, aqui, comissão técnica, não sei o que, jogador e tal. E isso foi acontecendo porque as coisas são assim, né? Quando é muito fácil, né? Começa a se acomodar. E eu acho que assim, isso é uma coisa que vem acontecendo de anos pra cá, que não é de agora. E eu vejo agora, é claro que tem pessoas dentro do clube, tem diretores e conselheiros, que eu não vou citar aqui e tal, que precisam ser trocados, que precisa haver essa mudança, né? A gente tem que ter essa mudança no São Paulo. Mas eu acredito que tem pessoas lá também que querem o bem do São Paulo, entendeu? Que não querem ver o São Paulo nessa situação, né? Então é muito difícil, né, assim, pra gente viver o que a gente está vivendo, principalmente por tudo que a gente já viveu. Mas eu acho que, assim, eu ainda acredito que esteja acontecendo uma reconstrução. Eu sei que é difícil, muita gente fala, reconstrução, essa palavra. Mas, assim, a gente tem que entender que o que foi quem pegou São Paulo, né, nesse último mandato, pegou São Paulo numa condição lamentável, assim, cheio de dívidas. Então a gente torce para que isso consiga, né, ser revertido e a gente consiga encontrar aí de volta o caminho bom, né, para o São Paulo. Na parte da diretoria de futebol, os responsáveis a gente sabe quem são e, no meu entendimento, esses profissionais, eles têm que demonstrar mais efetividade, eles têm que demonstrar mais acerto na contratação de jogadores e a gente não consegue entender porque eles não esclarecem publicamente quais são as premissas para contratar esses jogadores, né? A gente entende que o clube passa por um momento de dificuldade financeira e quando a Patrícia fala em reconstrução, eu ouço muito a diretoria do São Paulo falar em reconstrução financeira, mas não ouço falar em reconstrução no corpo administrativo, né, nos profissionais que o compõem. Então isso para mim eu enxergo como um problema presente e eu acho que uma coisa leva a outra, né? Se você não tiver dinheiro para contratar grandes profissionais, você não consegue ter grandes profissionais e também ao mesmo tempo se você não tiver profissionais qualificados, você também não consegue ter muito dinheiro, né? Você precisa de caras espertos e safos que façam boas negociações para poder arrecadar muito mais para o clube, né? Porque eu entendo que muitas pessoas têm ideias fantásticas para executar aqui dentro do São Paulo e para, né, trazer mais recursos para o São Paulo, só que muitas dessas ideias ficam, né, ao relento, no vento, porque ninguém consegue entrar. Nessa parte, a minha crítica, e que eu acho que deveria ser a crítica de todo torcedor são paulino, seria na questão de separar o futebol social, né, o clube social, do futebol profissional, porque sem isso, cara, o clube não vai se profissionalizar nunca e vai ficar demorando cada vez mais para a gente conseguir ter, né, um futebol mais competitivo, né, que o nosso corpo técnico tenha
mais estrutura, mais amparo para conseguir, né, executar em campo o que a torcida tanto deseja. Exatamente. O Gustavo falou bem aí. E o nosso quinto assunto, o Rogério Ceni, né? A gente começou aqui o vídeo, uma brincadeira um pouco triste, né? Por causa da eliminação, mas a gente vai falar um pouquinho do Rogério. O Rogério Ceni, eu acho assim que é claro que não tem como a gente falar, nossa, ele está fazendo um trabalho excelente no São Paulo, né? Nessa segunda vinda dele para o São Paulo como técnico, porque é um técnico que chegou em 2 finais no ano passado e não conquistou, foi eliminado agora nas quartas de final. Então, assim, como resultados, não tem como a gente... Eu não consigo falar assim, nossa, o trabalho do Rogério é um trabalho excelente. Mas a gente tem que analisar tudo o que está acontecendo, né, ao redor do Rogério Ceni. O Rogério Ceni está praticamente com, o Gustavo falou, foram 16 lesionados no ano. O Rogério Ceni não tem um time, né, o time ideal que ele gostaria de ter na mão com os jogadores que ele tem. Os jogadores que ele tem, assim, a gente vê que parte do elenco já não é o ideal do que ele gostaria de ter, assim, né, porque o São Paulo está sem dinheiro para contratar e tal, do que ele merecia ter. Né? Então, assim, diante do que ele tem, ele já não tem, assim, né, a gente tem que pensar nisso. E, assim... se for pensar no Rogério, gente, para quem assim conhece o mínimo do Rogério, vocês acham que o Rogério conseguiu dormir bem essa noite, depois da eliminação? Vocês acham que o Rogério gostaria disso? Ele e o Muricy ali, vocês acham que ele gostaria que isso acontecesse? É claro que não. É claro que ele quer ser um vitorioso com a camisa do clube que ele mais ama, mais amou e mais ama na vida, entendeu? Então, assim, a gente precisa analisar o que acontece ao redor. O clube não tem dinheiro para contratar grandes jogadores, são muitos lesionados e ele com certeza faz o que ele pode fazer para o São Paulo classificar e levar um título. Isso aí eu não tenho nem dúvida que aconteça. Então, assim, eu sou a favor da permanência do Rogério até a hora que não der mais, eu não sei, até a hora que ele quiser sair, que ele falar, putz, não aguento mais ficar aqui no São Paulo. Mas eu não consigo enxergar um outro nome para assumir o São Paulo, principalmente nesse momento de crise que a gente tá, porque a gente tá em crise, né? Não tem como falar que não tá. Concordo. Eu também sou a favor, obviamente, né? A nossa DR aqui sempre começa com uma brincadeira no começo do vídeo, então aquilo era uma brincadeira, então eu também sou muito a favor da permanência do Rogério, até porque é aquela famosa pergunta que o Arnaldo e Tironi colocaram aí nas redes sociais também, né? Se o Rogério Ceni fosse embora, quem seria o técnico do São Paulo? Vocês têm algum nome? Comenta aí com a gente. Eu, sinceramente, não tenho nenhum nome, cara, porque eu acho muito difícil que algum outro técnico do patamar médio top do Brasil venha para o São Paulo com esses jogadores, com esse tanto de jogadores machucados no elenco e consiga fazer alguma coisa melhor, cara. Eu sou dessa opinião, eu acho que não tem, cara. Então eu sou a favor da permanência do Rogério, acho que tudo é um processo, o São Paulo, como clube, vive um processo, vive um momento, e ele, Rogério, também vive o momento dele. Com certeza. Mas em nenhum momento ele deixou transparecer que ele estava deixando de fazer as coisas pelo São Paulo, sempre fazendo as coisas a favor do São Paulo. Então, assim, sou super a favor do Rogério, meu ídolo, e, cara... Eu também. Existem contestações, existem, né, defeitos, todas as pessoas têm defeitos, mas, cara, eu acho que, assim, tudo que ele representa e tudo que ele vem fazendo desde que ele chegou, só vem melhorando a casa. É isso aí. Então, tem que continuar. E aproveitando agora para falar que o São Paulo tem aí muitos dias, né, de treino, vai ser um tempo para o São Paulo e para a diretoria, né, para o técnico, para amadurecerem aí o que aconteceu, né, nessa eliminação, que foi essa eliminação. O São Paulo volta a jogar em abril, o sorteio da Sul-Americana é dia 27 de março, da fase de grupos vai ser dia 27 de março, provavelmente deve jogar no começo de abril pela Sul-Americana e dia 15 de abril estreia no Brasileiro. Então, assim, diretoria, Rogério Ceni, jogadores, se unam, conversem para voltar a fazer nosso São Paulo um time grande campeão. É isso aí, galera. DR do Casal volta em breve. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!